Prazer todo mundo aí, obrigado por ter vindo. Passada essa parte da apresentação da empresa, a gente vai para a parte de mostrar o que a gente está fazendo aqui. A ideia desse meetup é mais a gente fazer um bate-papo mesmo, uma troca. Então, qualquer momento que estiver apresentando alguma coisa, se vocês tiverem uma dúvida, podem perguntar já, alguma curiosidade, não entender alguma parte do fluxo aí, a gente para e explica. Que é o intuito mesmo é a gente fazer esse bate-bola. Porque quando a gente começou a pensar, só um pouco de contexto, quando a gente começou a pensar em quebrar nosso monolito, em o que a gente precisava para isso, a gente viu que geralmente o conteúdo que tem na internet é muito superficial. O cara fala, beleza, vai lá, põe uma coisa na frente e pronto, você tem um serviço. Ou vai lá e quebra. E a gente sabe que no dia a dia não é assim que funciona, né? Tem novas demandas vindo, a gente até brinca, a gente tem que trocar a asa do avião com o avião voando, né? Então não dá para parar, vamos parar tudo e vamos quebrar. Não. Então, existem casos que a gente conhece empresas que vão querer refatorar todo o código e a empresa faliu. Se fosse um ano sem entregar uma feature, o concorrente foi lá e fez as features melhores e ganhou o mercado, né? Então, antes de a gente começar, meu nome é Renato Sardinha, a galera só me chama de Sardinha, então fica à vontade de chamar de Sardinha também. Sou formado na FATEC, estou trabalhando com programação desde 2010. Eu já fui da área de Big Data, daqui do L7, trabalhei nas empresas como Dev também, Team Leader, mas eu preferi colocar aí programador porque no final o que a gente faz é programar, então é o mais genérico, né? E eu estou aqui no L7 faz 4 anos já, coloquei um asterisco ali porque eu fiz 8 meses com outra empresa, tinha um pouco de férias, aí acabei voltando recentemente, voltei em junho, se não me engano, para o L7. Então se for juntar todo o tempo dá 4 anos. Então vamos lá. Dado o contexto, vou mostrar a arquitetura nossa atualmente. O que a gente tem para vocês conseguirem entender que problema a gente está querendo resolver. Quem aqui tem um monolito hoje no trabalho? Vocês têm um monolito? Trabalham com um monolito ou um sistema grande pra caramba que ninguém gosta da manutenção? Onde eu estou estando nessa fase de migração para microserviço. Para microserviço também. Legal. Então talvez seja bem parecido a arquitetura. O lugar que eu trabalho é igualzinho isso aí. É igualzinho, né? Porra. Que bom, que é o mesmo lugar que eles trabalham. Então hoje, o que a gente tem? Então tudo que está ali dentro do pontilhado está no nosso VPC, interno na nossa Amazon, tudo que está fora é ambiente externo do usuário da internet. Então o usuário chega hoje pelo LB da Amazon, o Load Balancer, e vai para o nosso monolito, que é uma junção do marketplace ali, que a gente chama, com Nginx, e eles chamam aqueles serviços ali, Friends, Ethereum, Varys, Oak. Vocês podem ver que tem uns nomes bizarros, porque a galera que gosta de dar uns nomes estranhos para os projetos. Tem até uma discussão aqui e pô, você olha assim, o que a Friends faz? A Friends é um robô do Transformers. O Tyrion e o Varys são personagens de Game of Thrones. Oak é o professor Carvalho do Pokémon. Então, você viu um vídeo aí? Então o pessoal dá uns nomes aleatórios que pra gente é fácil, porque a gente está no dia a dia. Para quem não está aqui é um pouco mais complicado. Então, para facilitar, a gente faz isso daqui, que é mais ok. Então a gente tem um monolito hoje, que é a porta de entrada para a nossa estrutura. Então todo o tráfego que entra no L7 passa pelo nosso monolito. Então todo o tráfego hoje passa pelo nosso monolito. E esse monolito, a gente chega lá, a gente tem a API de busca, que já é separada do nosso monolito. A API de coleções pra gente é tipo um álbum que você favorita vários produtos. Então o comprador, ele pode ir lá montar uma coleção. Estou montando um casamento rústico, por exemplo. Ele vai lá, junta vários produtos de casamento rústico numa coleção, e isso fica visível para os usuários ver também. E os vendedores podem criar coleções, eles podem dar sugestões de casamento. Então, se é uma loja que faz festa infantil, então ele vai lá e cria uma coleção de festa da Frozen, festa da galinha pintadinha. Então, ele agrupa vários produtos numa coleção. Isso também é uma API que é totalmente separado do nosso monolito. Feed, então tudo que acontece no site tem o feed do usuário lá para ele saber, tal vendedor cadastrou um produto novo, esse vendedor que você segue adicionou fotos novas, então é tipo uma pequena rede social ali de acontecimentos da plataforma.
E a gente também tem alguns sistemas de recomendações, né, que nosso time de Data Science, o pessoal faz os modelos para recomendar produtos, insights para e-mail marketing. E isso também é uma API separada do nosso monolito. Então, se a gente vê, a gente já tem um pouco de microserviços. A gente já tem ali, tipo, já tem coisas totalmente separadas no nosso monolito. Só que o grande problema nosso, qual que é? O monolito ele é a porta de entrada. Então, como eu falei, todo o tráfego tem que passar. Se eu for fazer uma integração com um parceiro de traqueamento de entregas, vamos supor ser uma logística, um semi-logístico, eu não tenho possibilidade de criar um microserviço e permitir que esse cara acesse o microserviço direto. Necessariamente, nossa estrutura hoje, isso tem que passar pelo monolito, o monolito chama esse serviço destino. Então, tudo que a gente cria novo, necessariamente tem que ser apendado dentro do nosso monolito. E, só lembrando, então, voltando aqui, um exemplo de microserviço que a gente tem, essa aqui é a nossa home na página. Então, a gente tem uma API que chama Recent History API, que é os produtos recentemente vistos seu. Então, você vai entrando lá, você vai vendo os produtos, ele vai salvando isso, eu mostro na sua home. E o serviço de baixo é uma API totalmente separada, que é de recomendação, que usa o cara de cima. Então ele pega o último produto visto e recomenda produtos parecidos com aquilo. Então hoje a gente já tem uma pequena cultura de microserviço que eles já se comunicam, mas novamente, tudo tem que ser feito dentro do nosso marketplace ali, que é o que faz a orquestração, faz a composição dos serviços, ele que faz a mágica acontecer, faz a cola entre os serviços ali, né? E aí, antes de a gente sempre ficar metendo pau nos monolitos, né, o monolito tem muitas vantagens. E muitas mesmo. Tem até o Greg que estava falando agora que ele ia defender o monolito aqui. E tem que ser defendido mesmo, porque hoje o nosso monolito, todos que eu já trabalhei, o Dual 7 é sem dúvida o mais bem estruturado que eu conheço. A gente tem 9.825 testes de unidades desse monolito. 104 testes de aceitações, já foram mais de 50 mil commits, 12 mil pull requests e 4.800 versões. Então ele é um monolito que cresceu conforme o tempo, como é esperado, né? A gente foi colocando mais coisas, mas a gente sempre teve um carinho com ele de ser um cara que testa, ele é um cara que já está tokenizado, não está dentro do Kubernetes, mas por causa do tamanho dele, porque a gente precisaria de máquinas específicas do Kubernetes só para ele. Mas dentro de todos os monolitos e projetos grandes que eu trabalhei, ele é um dos mais bem organizados, né? Só que tem os seus problemas também. Um deles é todos os contextos, né? Então a gente tem contexto de busca, contexto de transação, de carrinho, usuário, recomendação. A gente coloca tudo junto dentro do mesmo pacote e software de produção. Acoplamento dos serviços e entidades. Então, o produto que é cadastrado, a entidade do produto, ela é a mesma que vai para a página do produto para ser visualizado. Então, não existe otimizações. Então, a mesma entidade tem que servir para múltiplos propósitos. Então, a gente não consegue otimizar muito bem isso. Só um adendo aqui, a nossa linguagem base é Java. A maioria das coisas que a gente tem aqui é baseada em JVM, tirando a parte da Data Science do pessoal, que aí o pessoal usa Python, Scala e o que é do mercado, né? Aí voltando, a gente não tem os contratos bem definidos, né? Então, os contratos do back-end e do front-end, eles são tudo misturados. Então, às vezes você está numa página de visualização de produto, chama um método de carrinho. Então, vazou totalmente o encapsulamento. Então, a hora que você olha o código, fica difícil onde você passar a faca para separar os contextos, porque eles já estão muito misturados dentro do projeto. O nosso front-end tem muita regra de negócio. Por causa da mistura dos contextos, em vez de ter que separar isso, eu só vou chamar um utilitário aqui que é do outro pacote que vai resolver o problema. Então isso vai só agravando com o tempo, né? Tem aquele, não sei se você conhece o ditado do carro abandonado, né? Se você deixa o carro abandonado com os vidros de pé, o carro limpinho, ninguém quebra ele. Agora ele vai ficando sujo, um cara vai lá, quebra uma janela, tá uma janela quebrada, pode quebrar outra também, né? Então, conforme o tempo foi passando, a gente foi meio que sendo um pouco displicente nessa cultura de como organizar o monolito. E no final foi ficando isso, mas já tá assim, então, em vez de eu refatorar tudo, vamos fazer mais um puxadinho aqui e está funcionando.
Hoje o Marketplace, que é o monolito, ele é o único que renderiza HTML para o usuário. Então, para qualquer página que a gente for criar nova, tem que passar pelo monolito, não tem como. Ele é o único cara que renderiza HTML. E ele também serve para enriquecer os dados do microserviço. Então, a recomendação retorna um array de... Você dá um ID de produto, ele retorna um array de produtos recomendados. Só que é o Marketplace, o monolito, que vai pegar esses IDs e bater no banco para ir tratar esse dado para mudar para o front-end. Então, ele serve também como um enriquecedor de resultados, né? Até que tudo bem? Dá para entender quais são os nossos dores? Você falou que é Java. Esse monolito seu ele é deployado hoje num artefato único? O artefato único. É um jar único deployado. E vocês rodam em algum servidor? JBoss, alguma coisa assim? Hoje é Tomcat, roda no Tomcat. Ele está dockerizado, ele roda dentro do Docker, só que é de umas máquinas específicas para ele, umas EC2 específicas para ele. A gente usa a Amazon, né? Hoje, pelo tamanho dele, o tanto de recurso que ele necessita, não tem vantagem a gente colocar ele num Kubernetes da vida, porque a gente precisa de uma máquina do Kubernetes só para ele, então perde benefício, né? Beleza? Então, beleza, eu dei o contexto e agora vou explicar quais são os objetivos que a gente tem com essa nova arquitetura que a gente está criando. A primeira delas é o nosso monolito ele não ser mais unicamente a porta de entrada. Eu permita que eu crie sistemas em que o request passe direto para ele, sem ter que passar para o nosso monolito. Segundo objetivo, a gente quer separar, hoje como é uma porta de entrada só, tanto os apps quanto o site, eles utilizam o mesmo artefato. Então, a API nativo fica junto com o site. Então, se o site cai, o app cai também. Então, tem uma forte dependência disso. A gente quer separar isso. A gente quer separar a API nativa é uma coisa, tem suas necessidades e seguranças, tem sua autenticação, que é totalmente separada da parte web, que tem outros endpoints, que tem renderizador de HTML. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, a gente quer separar isso também, questão de infra. A gente quer permitir que sejam criados novos serviços fora do nosso monolito. Um dos principais objetivos é esse também, a gente criar sistemas que não precisam passar por lá. E, consequentemente, a gente quer evoluir cada projeto de acordo com as suas necessidades. No nosso caso, a gente tem a busca. A busca hoje precisa de um throughput muito grande, porque a gente tem crawler do Google, do Bing, a gente tem usuário fazendo busca, fazendo discover do site. Então isso precisa de uma latência muito baixa, um throughput muito alto. Consequentemente, a consistência dos dados não é tão importante. Se o cara atualizou o produto e demorou, 3 segundos para atualizar para ele, beleza, o cara nem vai perceber isso, né? O comprador que está navegando no site nem percebe que estava desatualizada aquela página. É diferente de uma coisa de checkout. Checkout precisa ter uma consistência certa e uma alta disponibilidade. Então, hoje, como é o mesmo artefato, a gente não consegue evoluir as coisas diferentes de formas diferentes. A gente tem que... O bot do Google está crawleando muita gente, a gente tem que escalar o marketplace inteiro. A gente tem que escalar o monolito inteiro. Isso escala partes do sistema que a gente não gostaria de ter. Que não precisaria ter, né? Então, esses são os principais objetivos que a gente quer resolver com a arquitetura que a gente está implementando. E aí, como eu falei, né? Você olha na internet e o pessoal fala, é simples você quebrar o monolito. Você põe um IPA Gate na frente e pronto, já tem as caixinhas ali, tá feito. E o intuito aqui, a gente quer falar o passo a passo que a gente está fazendo para isso acontecer. A gente quer chegar no final que a gente tenha isso, mas aí eu vou falar como foi o nosso processo de aprendizado. Lembrando que isso serviu para a gente, não quer dizer que vai servir para todas as empresas, por isso que eu acho que é bem importante o nosso bate-papo aqui, para falar, isso funcionou para a gente, talvez funcione para vocês, ou isso não funcionaria para a gente, mas funcionaria para vocês. Então é esse bate-papo que a gente quer, né? Então para quebrar, a gente está usando um padrão que chama Strangler Pattern. Quem fez esse padrão, quem propôs esse padrão, como a maioria de todos os padrões quase de programação, foi o Martin Fowler, né? Ele é o cara que é pago para ficar escrevendo padrões, né? E o principal objetivo desse padrão é a gente fazer uma migração incremental, não ser 0,80, 880. Você tem, então,
uma API Gateway antes, que chama uma API antiga. Então 100% das features estão na API antiga. Aí você vai lá e fala, beleza, vou criar uma API nova, um novo sistema que vai substituir aquele anterior. Então eu vou lá, eu crio essa nova API, só que ela não tem nenhuma feature nova ainda. Conforme o tempo vai passando, eu adiciono uma feature nova no sistema, uma API nova, e removo ela da antiga, e passo o tráfego da antiga para a nova. Então eu vou fazendo um roteamento do tráfego para a API nova. Até que no final eu consigo arrancar totalmente a API antiga e fico só com a nova. Então não é eu preciso parar, stop the word, coloca todas as features no sistema novo e deploy e vira tudo. Não. Você coloca um endpoint, você coloca uma página nova, aí você muda o roteamento para lá. Aí você vai lá, põe mais 2, 3, manda para lá. Então você consegue fazer isso aos poucos, né? E esse Strangler Pattern, que é o padrão do estrangulador, muita gente pensa que é de estrangular, que você vai apertando e sumindo, né? Mas na verdade é baseado numa planta que eu procurei o nome exato aqui no Brasil, achei que chama Strangler Fig, que é como se fosse uma figueira que geralmente passarinhos colocam em cima das árvores. Essa figueira vai nascendo, vai se enrolando na árvore até que ela mata a hospedeira e fica só ela. Então é a ideia do projeto também, né? Você vai colocando outro projeto que vai pegando as features aos poucos até o momento que você mata o serviço antigo. E eu acho que não sei se alguém já viu esse tipo de árvore aqui. Tem esses tipo ramificações, né? Tá, mas antes, se eu voltar aqui na nossa arquitetura atual, a gente só tem um marketplace na frente. A gente só tem um monolito. Então a primeira coisa que a gente precisava fazer, o monolito não pode mais ser a porta de entrada. A gente tem que deixar ele interno para que tenha outro cara na frente que possa fazer o roteamento. Então foi aí que a gente falou, pô, a gente precisa de um API Gateway. E aí foi o processo que a gente começou de estudar os API Gateways. Quais são as opções de API Gateways que a gente tinha. Então, a gente pesquisou há algum tempo, a gente não dava para fazer teste com todos, né? Então a gente escolheu 3 que para a gente pareciam ser interessantes e que atenderiam ao nosso propósito. Primeiro era esse Kraken, que é feito em Golang, o Spring Cloud Gateway, Java, e o Netflix Zoo 2, que é feito em Java também. Você pode ver que tem 2 em Java porque é nossa proficiência, então se a gente fosse colocar, sei lá, em uma coisa em Node, cara, poderia ser bem melhor, só que teria toda a curva de aprendizado, e não é uma curva de aprendizado só do nosso time, é uma curva de aprendizado para a engenharia inteira. Aqui a gente tem muita cultura de tudo que a gente for colocar novo, não é uma pessoa sabe ou uma equipe sabe. A gente quer que a empresa inteira sabe, porque se amanhã eu saio, eu coloco o sistema em Go e saio, quem vai dar manutenção? Então, esse era um principal desafio também. E aí a gente resolveu fazer alguns testes de estresse nesses caras, para saber o quão atendia e o quanto de recursos que a gente precisaria, né? Então, para a gente escolher o gateway, a gente fez alguns testes de carga, onde foi tudo dentro do Kubernetes. Cada aplicação desses 3 aqui, do Kraken, do Spring e do Netflix, cada um tinha 2 pods, então no total a gente tinha 6 pods. Cada pod tinha 2 CPU e 8 GB de memória para cada um. Cada teste demorava 17 minutos, geralmente, então era 3 minutos de ramp-up para subir até a carga máxima, ficava 10 minutos na carga máxima e descia 3 minutos. E a gente fez 3 baterias para cada framework daquele, e no total de 95 mil requests cada bateria. E aí, alguns resultados que a gente obteve, né? Esse aqui é a arquitetura, então, não sei quem conhece o Gatling. O Gatling é uma ferramenta de stress test, bem programática, aguenta um throughput muito bom. E eles dão alguns relatórios, o que eu vou mostrar aqui, os relatórios, é tudo gerado pelo próprio Gatling. Então a gente tinha as 3 ferramentas dentro do Kubernetes, os 3 frameworks, e eles acessavam 3 apps que a gente criou. Então a gente criou um Fast App, que retornava um JSON pequenininho, simples, como se fosse uma API. Aí a gente tinha um Slow App, que ele dava um sleep de 0 a 500 milissegundos, randômico. E a gente tinha um Heavy App, que retornava um JSON de, acho que, se não me engano, 900k ou 500k, não lembro exatamente, mas era um JSON bem grande, que era para simular a carga da I/O, né, que a gente queria. Então,
cada um executava uma vez, batendo nas 3 apps. E aí, alguns resultados. Talvez fique um pouco ruim para ver aqui, mas o importante é esse número aqui, que a gente mais olhava, que era o 99 percentil e o desvio padrão. Isso aqui é o próprio Gatling que dá essas imagens, então é uma ferramenta bem interessante. Então, com o Kraken, que era feito em Go, o 99 percentil era de 4.521 milissegundos. Então, a média do FAST, que era o serviço mais rápido, ficou em 4 segundos. E desvio padrão de 821. Spring Cloud Gateway. Ficou com 3.072 milissegundos, 3 segundos, para responder ao Fast App. Desvio padrão de 543. Então, a gente vê aqui que é 1 minuto e meio mais rápido. No nosso teste, foi mais rápido o Spring Gateway. Lembrando que eu peguei a gente fez 3 baterias, esse aqui é o mais rápido de cada bateria, de cada framework. E aí a gente testou o Zoo. E aí foi que deu a grande diferença pra gente, que a gente repetiu algumas vezes esse teste, e falou, mano, tem uma coisa errada, a gente tunou o Kraken, a gente tunou o Spring, para ver se era alguma coisa errada que a gente estava fazendo, porque deu muita discrepância. O 99% do Zoo deu 271 milissegundos. Então, é uma discrepância muito grande. Com a mesma infra, com os mesmos recursos. Pode botar ali. Você sabe quais as últimas versões do Spring Cloud Gateway? A gente testou na última versão de agosto. Agosto é a última versão que tinha lá. A gente chegou, depois que a gente escolheu, a gente não voltou para testar. O Zoo é um API Gateway mesmo? Ele é um API Gateway. Mas ele deve ter um cache, né? Não tem nada. Pra fazer essa entrega assim? Não tem nada. Mas isso pro Fast App, né? Pro Fast App, Mas se a gente olhar todos aqui, ó, pegar aqui do Kraken. Então, o Heavy App, o Heavy foi 6 e o Slow foi 7, quase 8. O Zoo foi 542 e 1. Eu perguntei porque tanto o Zoo quanto o Spring sempre implementados com NET, né? Exato. Pra bloquear e tal. Foi não fosse ter uma diferença tão grande, né? Sim. Tanto é que nos nossos testes a gente justamente desconfiou do cache. Fala, pô, ele deve estar fazendo algum cache HTTP. A gente colocou para passar query params randômicos na URL, justamente para ignorar qualquer tipo de cache. E foi o mesmo resultado. Então, teoricamente a gente escolheu o Zoo para nosso cenário. Esse aqui é a arquitetura básica do Zoo, que está no site deles. Que nem o Lima acabou de comentar, é feito em NET. NET é um web server não blocante. E ele é bem simples. A gente gostou dele porque ele é uma coisa muito simples. Porque ele tem inbound filters, que são filtros que vão ser chamados antes de disparar a request para o serviço de origem, de destino, quer dizer. Tem um endpoint filter, que você pode criar um endpoint lá, então a gente criou um endpoint chamado health check, só retorna ok, que é para fazer o load balance daquilo. Aí depois, passou pelos inbound filters, passou para o endpoint, ele chama o serviço de destino, então aqui pode ser qualquer microserviço, depois executa outros filtros de response. Então, aqui eu posso modificar o body, eu posso fazer o que eu quiser para fazer a chamada, aqui eu posso adicionar um cookie na resposta, posso modificar do jeito que eu quiser a resposta. Então ele é bem simples, pré-filter, executa o filtro, pós-filter. Uma arquitetura bem simples mesmo. E aí o que a gente achou como vantagens e desvantagens, né? Vantagem, a performance dele é excepcional, a gente não tem nem o que reclamar, a gente não achou ainda qual é o limite do Zoo no nosso cenário. A gente fez vários testes de carga, a gente vai explicar aqui, mas a gente não chegou no limite dele ainda. A gente tem um controle total de customização. Ele é um framework muito cru. Depois eu até falar uma das desvantagens, né? O pipeline deles é bem simples, então é inbound, outbound e endpoint. Não tem muito segredo. E também ele é no blocante. Isso ajuda pra caramba também a consumir menos recursos, né? As desvantagens documentação. Não existe documentação praticamente. A documentação é entrar no código e olhar. E entender como... Ele tem uma documentação muito alto nível
só que ele é muito configurável, só que não tem um lugar único que tenha todas as configurações. Você tem que ficar entrando no código, ver as classes, isso aqui é configurado com essa variável aqui, aí você vai lá e configura. Então a parte de documentação deles é bem ruinzinha. E outra, ele não tem nenhum filtro implementado por default. Se a gente pega o Spring e o Kraken, ele tinha filtros para você fazer roteamento por host, roteamento por path, você rotear da forma que você quiser a request. O Zoo não tem nada disso. Ele fala assim, ó, a gente é um API Gateway que você faz o que você precisa. Então, hoje, o nosso roteamento lá é um if. Se for health check o path, vai para o endpoint health check. Todo o resto vai para o monolito nosso. Então, é uma rota que a gente não implementou ainda. Então, não tem nada de graça nesse ponto do Zoo. Mas como a gente queria total customização, para isso foi um benefício para a gente. E talvez seja por isso que ele seja tão rápido também. Vocês mediram outros aspectos ali. Eu fui para essa mostrou em resposta, Sim. mas eu preciso que vocês mediram como é que a máquina está consumindo memória, processamento. E então, essa eu não coloquei aqui. Não prestei atenção nisso. Eu não coloquei aqui. A monitoração que a gente fez foi em cima do Kubernetes. Então a gente ficou com o Kubernetes top lá, para ficar logando quanto CPU estava usando e quanto memória. O Kraken, por feito em Go, usava muito pouco memória. Por isso que a gente acabou, num dos testes dele, a gente acabou reduzindo a quantidade de memória e aumentando a quantidade de instâncias, né? Mas o Zoo aqui, eu não coloquei, mas se eu não me engano, eu acho que era 3 GB de JVM para cada framework que era em Java. Mas aí a gente já alocava tudo, então Não perceber a diferença. não percebemos. Não. A aplicação de back-end estava onde? Tava tudo no Kubernetes também. Outros containers. Outros containers, Esses caras aqui, ó, cada um desses aqui tinha 2 instâncias, né? Que nem eu estava falando aqui, 2 pods. E os fasts aqui, cada um tinha uma instância. Mas era tudo do mesmo namespace do Kubernetes. Que era justamente para a gente tentar evitar a latência também de rede, né? A gente queria saber mais a latência de comunicação entre esses caras aqui do que a latência de rede da Amazon mesmo. Todo mundo mesmo cluster, né? Tudo no mesmo cluster. Mesmo cluster, mesmo namespace do Kubernetes. Só que o Spring Boot 2 não vai suportar o Zoo 2, né? Não suporta já. Não suporta. O Spring Cloud que tem o Zoo é o Zoo 1, que aí não é blocante, né? Baseado no Tomcat. Mas por que essa relação do Spring com o Zoo? Porque a versão 1, eu coloquei aqui, o Zoo 2, né? Eles tinham a versão 1 do Zoo. E o Spring foi lá e criou o Spring Cloud Gateway baseado no Zoo, só que era no Zoo 1. Aí no Zoo 2 eles mudaram muita coisa. E o Spring Cloud, eu acho que ninguém consegue falar mais, mas eles lançaram a parte reativa do Spring. E aí, em vez de eles pegaram o Zoo 2 e colocar, eles reescreveram o gateway deles. Vocês chegaram a testar outras ferramentas como Kong e APIs de mercado? Não, porque vai ser a próxima palestra. Tudo que eu vou mostrar aqui está dentro do Istio, Service Mesh. E a gente não queria, porque a gente começou a ver que o Kong, tinha um outro lá, esqueci o nome, eles eram muito parecidos já com o Service Mesh que a gente tinha. Então eles tinham muitas features que eram conflitantes. E aí a gente falou, puta, talvez, aí como a gente já tem o Service Mesh aqui, não faz sentido a gente colocar o Kong. Só por causa do API Gateway, né? A gente ia colocar uma puta ferramenta para usar uma feature só. Hoje é um conflito. Isso foi uma coisa também que a gente viu muito nos outros gateways, que era coisas que o Service Mesh já faz, alguns gateways fazem também. Então a gente tem que passar uma linha assim, ó, isso aqui vai ficar no Mesh, isso aqui vai ficar no Gateway, isso aqui fica no Mesh, isso aqui no Gateway. Como a gente resolveu usar o Zoo, que a gente tem controle, a gente consegue controlar bem isso, a responsabilidade de cada um. Né? Esse Zoo 2 ele funciona do mesmo jeito que o 1 para configurar. Você tem uma annotation lá. Então, esse é o Spring que usa o Zoo. O 2 está desapontado. O 2 é main. Um dos motivos dele ser rápido é que ele trabalha com NET, que é o servidor em baixo nível. Então, a hora que você começa a entrar na camada de rede do Zoom, aí você tem que manjar muito de NET, porque é uma abstração que eu, por exemplo, a gente olhou no site oficial lá,
a gente viu quais eram as configurações do nosso cenário, que ele tem uns exemplos lá de WebSocket, Server-Side Event, ele tem algumas configurações, e uma delas é atrás do LB da Amazon. E aí a gente usou essa configuração, que eles recomendam. Aí você está fazendo controle de tráfego, limitação, Não. mesh? Não, o Traffic Chip, Traffic... esqueci o nome. Mas não, a gente não faz. Aí passa direto. Passa direto, tudo que chega no gateway passa direto para o serviço. É só para dar um gostinho da próxima, isso que você está perguntando, a gente resolveu colocar isso na camada de origem. Exato. Aí eu vou explicar um pouco mais para ela. Só para fazer a... Isso aí, Só para fazer a chamada. É que tem muita coisa que, tipo, a gente falou, puta, isso aqui pode ser implementado no gateway. Não, pera aí. Isso vamos colocar em nível de mesh, que é a questão de infra. Mas só complementando o que você falou, quando saiu a outra versão do Spring Cloud lá, que corta o Zoo e tal, o que eles falaram lá foi que a motivação foi essa mesmo, você comentou, né, que o Zoo 2 tinha quebrado a compatibilidade da API e tal. Acho que não faz sentido implementar o suporte para a nova versão, não implementar um outro servidor que usa no HRU também, né? A principal motivação foi a do Netflix também, era conseguir usar o HRU para comunicar com a aplicação downstream, né? Uma vez chegar no gateway, você fazer um outro hub de rede com a aplicação lá embaixo, né? Mas aí o Zoo 2 quebrou a compatibilidade da API e então, o Spring fez o dele. Aí eu tinha visto uma thread lá, o pessoal questionando sobre isso, né? Porque o pessoal do projeto lá tinha dado dessas mesmo, né? O cara simplesmente falou lá, os containers do Spring lá, a gente não vai exportar o Zoo 2. Aí todo mundo, caralho, como? Meu Deus, eu tenho uma operação aqui, talvez pra usar já na versão, e agora o que eu vou fazer? Aí alguém comentou, né? Mas eu fiz um teste de performance, né? Ele estava na versão beta na época, né? Eu fiz um teste de performance e o Zoo 2 performa bem melhor, né? A gente vai melhorar e tal. Vamos ver! Aí, sei lá. Os caras. Tudo é que você entra na parte de issues do Zoo, os caras criaram até um label, it's not a Zoo issue, it's a Spring issue. Porque, tipo, o pessoal começa a abrir, essa notation aqui, os caras, não, isso está usando Spring, vai lá na issue do Spring e coloca, aqui é do Zoo básico. Então, teve muito esse conflito do que é Spring e o que é o Zoo. Aí o Zoo 2 eles separaram total. Mas sua aplicação de back-end, eu não recebi, ela está em Java ou em Go? Java. Todos esses caras aqui é Java, menos a API de recomendação que é em Python. Certo? Para ele, tanto faz o back-end. Tanto faz. Ele nem sabe implementação. Ele faz o request, o negócio dele é camada de rede, né? Então ele pega request daqui, faz alguma coisa e passa o request para frente. Eu imagino que o Marcos vai falar depois também, mas só que pode fazer só um roteamento de batendo no gateway, é uma rota barra F-check e manda para uma aplicação do XPTO. Mas só o gateway do issue atenderia. Sim, se fosse só o roteamento do issue, atenderia. É uma boa pergunta. Sim. Agora, por que a gente fez isso daqui? Antes de falar, vou falar nesse daqui, para não dar spoiler. Por que a gente não usou só o roteamento do issue? O que a gente queria era assim, a gente quer mudar algumas coisas na nossa arquitetura já. Uma delas é autenticação. Então hoje a autenticação é tudo baseado no Java, lá, então tem o JSessionID, que é um cookie que está lá, que aí tem o contexto de sessão dentro do Tomcat, que ele armazena as sessões. Só que a gente não queria, para os microserviços novos, a gente não queria passar essa... como posso dizer? Essa dependência, tipo, do cara ter que receber um JSessionID, porque às vezes a aplicação vai estar atrás, ele nem vai saber, pode ser em Go, que nem vai saber JSessionID. Então, a gente já queria abstrair isso, né? Então, uma das coisas que a gente fez no nosso gateway, o que é? É um serviço que sabe transformar JSessionID, sessões, que é baseado em cookie, em sessões baseadas em JWT. Então, é um filtro que acontece quando chega no nosso gateway, para serviços novos que precisam saber do usuário logado, ou se o usuário é um comprador ou um vendedor, alguns dados, ele não precisa ficar sabendo trabalhar com cookie de sessão, ele não precisa nem saber que existe sessão no site. Ele precisa receber um token de autenticação que vai informar isso para ele. Então, isso a gente fez no gateway, a gente fez um filtro lá que, antes de todo request, ele faz essa troca e remove essa dependência para os serviços novos, né? Outra coisa, teste de AB. A gente tem um framework nosso aqui de fazer teste de AB, que é baseado em cookie também. Só que a gente não quer ficar mandando cookie para serviços novos. Pô, o cara vai ter que saber pegar o ID do cookie, bater em outro serviço. Não, a gente já vai passar isso para o serviço pronto.
Então, a vantagem da gente ter feito o zoom é que a gente tem o controle de fazer essas transformações, essas chamadas. Por isso que a gente não fez só no Istio, a gente não fez só a parte de rotas. A gente intercepta tráfego. O Nginx não faria isso? Hã? O Nginx não faria isso? O Nginx faria isso, só que para você criar filtros de Nginx é tudo filtro em Lua. E aí, tipo, que nem nesse caso aí, a gente precisa fazer chamada REST. A gente precisa uma parte futura que a gente quer fazer, que é throttling control. A gente precisa programar um filtro de throttling control. No Java a gente consegue fazer muito mais fácil isso aí, sei lá, usar um Redis como back-end, a gente consegue ter um know-how bem mais fácil do que fazer isso em Lua, por exemplo, no Nginx, que a gente não tem know-how nenhum. Então, esses foram os motivos da gente ter escolhido, né? Então, Até o do Istio tem um nível de customização também. Para o Márcio, provavelmente vai entrar mais. Mas aí a gente fala também, você tem que fazer programação orientada a YAML. então, os filtros do Istio é tudo em YAML, então Mas tudo em YAML também. YAML tem que morrer. Chato pra caramba. Então beleza, então o primeiro passo que a gente tem que fazer é colocar o gateway na frente do nosso marketplace. Então, o que a gente fez? Esse aqui é o que existia antes, né? Então tudo que está laranjinha aqui era o fluxo normal. O que a gente fez? A gente criou uma outra entrada para a nossa infraestrutura, para o nosso VPC, que é o LB aqui de baixo, que vai acessar o nosso gateway. Depois o Marcos vai entrar em detalhe, tudo que tiver aqui pontilhado azul, isso aqui é dentro do Service Mesh nosso. Então a gente criou uma outra porta de entrada, que a request vai passar para esse LB novo, o request vai para o nosso gateway, que chama o marketplace monolito hoje do jeito que é. Isso é o Nginx que vai para o marketplace. Isso, lembrando que a gente tem que ter um Nginx na frente do... Poderia até ter tirado aí, que não faz muita diferença, mas a gente tem sempre um Nginx na frente da aplicação Java, né? Então, hoje, o usuário entra aqui por cima. Então, ele acessa o Elo7 com BR, passa por esse fluxo. Aí a gente criou o mesmo DNS, que é usando os pesos da Amazon, lá do Route 53. Você consegue colocar peso em DNS. Hoje está 0%, a gente vai começar a virar agora, acho que amanhã ou depois. Já está tudo preparado, a gente fez tudo teste nisso, então a gente vai começar a virar o tráfego. Então, a gente vem aqui e coloca, sei lá, 10. Então, já vai 10% do tráfego, já vai passar por esse fluxo. E a gente vai vendo como está se comportando. No final, beleza? Então, qual que é a vantagem disso? A gente não modificou nenhum código que existe hoje. Então, a gente não precisou chegar no nosso monolito e adicionar alguma coisa nova. Não, a gente criou um fluxo totalmente apartado, novo, que sabe se comunicar com o nosso legado. Então, o legado continua como está. Qualquer média que tiver, a gente desliga e continua o fluxo normal que já existe hoje. Então, isso é muito bom. E outra é que, como a gente fez essa estrutura desde o começo, a gente conseguiu fazer muito teste em produção. Então, porque para a gente fazer teste em produção é só a gente apontar para esse load balancer, que a gente vai testar o fluxo todo. Então, fazendo isso, a gente consegue fazer um teste de madrugada sem afetar o usuário, ou um teste de manhã que não afeta. Acabou o teste, o usuário está acessando normalmente aqui, como se nada estivesse acontecendo. E no final, quando a gente, beleza, vou colocar 100%, a gente vai lá e só apaga a parte da entrada de cima, que é o OLB, que seria o OLB deprecado, né? A partir desse momento, a gente tem a primeira objetivo do nosso projeto, que é internalizar o nosso monolito, ele não ser mais a porta de entrada. A partir de agora, a porta de entrada é o Service Mesh com o nosso gateway na frente. Então, a partir dali, a gente tem total controle para mandar tráfego para um serviço novo, para replicar tráfego para outros serviços. Então, ali a gente vai poder controlar tudo, né? Através desse cara aqui, a gente controla todo o nosso tráfego agora. Isso e o Service Mesh junto. Beleza? Pode perguntar, amigo. Você comentou antes essa questão da autenticação e tal, né? Uhum. Mas isso já está implementado? Está implementado. Não está compartilhando a sessão? Então, a gente não compartilha a sessão. Hoje, nesse cenário aqui, imagine que tem um serviço aqui, nas próximas imagens vai ter,
um serviço aqui que está sendo chamado pelo gateway. Então vamos supor que aqui é a nova página de produto. Então quando você acessa a página de produto, o site aparece lá, a gente tirou ele do marketplace e colocou no serviço separado. Hoje o fluxo, para mandar a parte de autenticação, o que é? É síncrono, todo request que chegar no nosso gateway, ele pega a sessão, bate no nosso monolito, troca isso por um token de autenticação JWT e passa para o serviço de destino. Então, é assim, todo request bate no marketplace, no nosso monolito, faz a troca, manda para o serviço novo, o JWT, o token do usuário autenticado. Um dos principais receios dessa implementação era fazer essa chamada síncrona, né? toda vez. Isso adicionou, cara, eu acho que menos de 2 milis, no 99%. Então a gente falou assim, pô, uma primeira implementação sem cache nenhum, tá bem ok, a gente adicionar 2 milis para a autenticação. Não é uma coisa que a gente vai sofrer tanto. Mas a gente conseguiu colocar alguns caches para diminuir isso. Acho que uma vantagem que vai ressaltar aí é, com isso daí, hoje as rotas do web batem todas no marketplace, né? Então hoje a gente precisa fazer uma API específica para o mobile, que não tem nada a ver com HTML nem nada, mas só devolver alguma coisa para o mobile, a gente faria no marketplace. Sim. Com isso daria para ser já microserviços separados para API, para mobile e várias outras coisas. Então já dá para começar disparado, já quebrando o monolito. Acho que é isso. Uma coisa que a gente usa bastante é justamente coisas que são compartilhadas nesses serviços, né? Como necessidades compartilhadas, como é o caso da autenticação do usuário. Se você está propagando JWT para frente, todas as informações. Propaganda. Então, hoje a gente consegue. E com esse benefício aqui, outra coisa que a gente quis fazer síncrono, que era porque o cara logou, o usuário fez o login. A próxima chamada que foi mandada para o microserviço, o usuário tem que estar logado. Certo? O cara deslogou. A próxima chamada para o microserviço, o usuário tem que estar deslogado. Se a gente fosse colocar um cache do lado do gateway, a gente teria que interceptar todas as rotas que fazem login e todas as rotas que fazem logout para ficar controlando isso. Esse token é logado, esse aqui é deslogado. A parte síncrona, como hoje a autenticação é do marketplace, é do monolito, a gente falou assim, ele é responsável por falar se o usuário está logado ou não. Quando a gente tirasse esse serviço de dentro do monolito, aí beleza, vai ser outro sistema que vai ser responsável. Mas, por enquanto, ele é o owner disso. Então, a gente pergunta para ele se o cara está logado ou não. Como é que vocês pensaram no teste AB em relação a isso? Vocês colocaram no payload do JWT ou como é que funciona essa discussão? Vamos lá, só dar um pouco mais de contexto. Então, nosso teste AB hoje é gerado um cookie. Então, quando você entra no site lá, a gente gera um cookie. Esse cookie tem um valor. E dado esse valor e a combinação do teste que a gente está, a gente vai falar, você está no teste, você não está no teste. Simplesmente isso é o alto nível, né? O que a gente fez? Pensando que vai ter uma página nova que não vai passar pelo monolito que faz essa lógica, quem está sorteando o cookie hoje é o gateway. Então o gateway sorteia esse cookie. Então se você entrar para um marketplace, monolito ou uma rota nova, você vai ganhar já esse cookie de teste AB. O próximo passo que a gente não fez ainda é externalizar, tirar a parte de fazer o teste do teste AB, de saber se o usuário está no teste ou não. A gente precisa tirar do monolito e colocar no serviço apartado para que as outras aplicações chamem também. Isso não foi feito ainda. Isso a gente vai botar no nosso roadmap, estava até conversando com o Renato hoje. Isso a gente vai precisar para a primeira página que estiver fora, a gente vai precisar ter isso implementado já. Então está no roadmap lá, a gente fazer isso. Mas compartilhamento da sessão de navegação, rolar alguma coisa também? Não. Tá nos to-do lá de metrificação e eventos. Que é uma outra... Não, peraí, não sei se eu expliquei direito. Então, a feature que você mostrou, por exemplo, que o pessoal vai navegando, vai coletando, associado à sessão de navegação, quais os últimos produtos vistos, por exemplo. Sim. Chegar no serviço tem que ter o contexto dessa sessão. Sim, Isso pelo isso. Hoje o token JWT tem informação lá, tem a informação. A gente abstraiu, né? A gente não chamou de JSHID porque hoje é ele, amanhã pode não ser. Então a gente colocou no subject que tem o protocolo do JWT que o principal dele é o subject, que é o assunto, e aí é o ID de sessão. E aí qualquer aplicação consegue continua tendo o mesmo comportamento. O
JWT tem o payload, né? Uma parte dele também. Tem o payload. Outras coisas também. Sim. Então, lá que a gente coloca o profile, por exemplo, se o cara logado ele é um vendedor ou um comprador. Legal. Porque isso para as aplicações é importante, né? Saber. Então, o nome do usuário, o ID do usuário, algumas coisas básicas que os microserviços precisam saber do usuário, a gente coloca no JWT. Propaga isso. E o bom é que essa parte da autenticação ficou totalmente stateless, né? A gente não mantém estado em nenhuma parte. Então, o segundo passo, aí aproveitando o que o Greg falou, hoje a API nativa do app está dentro do nosso monolito. Então, tem a API que retorna HTML e tem a API que retorna JSON, porque os dois fazem a mesma coisa. Então, o segundo passo, a gente quer fazer o quê? A gente quer separar o tráfego do web do nativo. Então, a ideia é que a gente continua tendo uma porta única de entrada para o nosso Service Mesh. E lá dentro, aqui ficou pequeno, mas então o usuário acessa por elo7.br e o mobile vai acessar por mobile.elo7.io, por exemplo. Os dois apontam para o mesmo load balance, só que no nosso WIST, no nosso Service Mesh, quando chegar, a gente fala, tudo que vier elo7.br vai para o gateway web e tudo que for elo7 mobile, elo7.io vai para o gateway nativo. E os dois vão para o monolito ainda. Então, o segundo passo que a gente quer fazer você percebe que até agora eu não falei em nenhum momento em quebrar esse cara, né? Eu não falei, como a gente está quebrando, não. O segundo momento a gente quer splitar o tráfego. Então, eu quero colocar o tráfego separado, porque se o monolito cair, por exemplo, eu posso vir aqui e duplicar essa estrutura do monolito só para o nativo. Então, quando o nativo cair, não afeta o site, e quando o site cair, não afeta o nativo. Então, o segundo passo que a gente quer é exatamente isso, separar o tráfego dos dois. Principalmente porque cada um dos devices tem requisitos diferentes, principalmente de segurança e identificação dos devices, né? Então, quando o cara acessa pelo web, eu identifico lá web browser ou o web no celular que tem que ser renderizado diferente, ou o cara está no desktop mesmo, pode ser maior. No app, eu identifico de outra forma, é um iOS acessando, é um Android, é um tablet, o que é. Então ele já tem requisitos diferentes de identificação. E segurança também. O login do app é totalmente diferente do login do web, né? Então, uma coisa é nativo, que usa API, outra coisa é o HTML, que tem um form. Então já são diferentes. E a gente quer também poder evoluir o nativo de forma diferente hoje. Hoje toda a evolução que a gente faz tem que ser feito dentro do monolito, que acaba evoluindo a parte que não precisa também. E agregando mais dados lá, né? Então, no segundo passo, a gente vai ter o tráfego chegando de formas diferentes. E aí, no terceiro momento, a gente vai realmente criar esses serviços novos. Então, para o serviço do gateway, do nativo, a gente vai lá e a gente vai criar um BFF para o nativo. A gente vai pegar, então, vamos supor que a gente tirou o API de busca nativo, não vai mais para o monolito, agora vai ter um serviço de busca só para o nativo. O que a gente vai fazer? Quando o gateway saber que tem uma rota nova no nativo, ele vai mandar para o BFF, que vai chamar um novo microserviço. Todas as outras rotas vão cair no default, que é continuar do jeito que está hoje. Vai continuar indo para o monolito e fazendo as coisas que tem. Então a gente não precisa parar tudo e migrar de uma vez só. A gente vai lá, o que o produto quer fazer? O nosso produto, eles querem criar uma nova página, um novo fluxo de cadastro no app para comprador. Eles vão lá e eles vão cadastrar todo o fluxo novo no BFF, nos novos serviços, e a gente vai rotear o tráfego no gateway. Em vez de ir para o default, que era para o monolito, vai para o BFF agora fazer isso. E o mesmo vale para o web. A gente vai ter um servidor novo de front-end ou N. Aí é o pessoal que trabalha mais com front que vai decidir se eles querem fazer um monolito de front ou se eles querem criar 10 serviços que renderizam HTML. Para a gente, pouco importa. O que a gente vai fazer é rotear o tráfego. Então, a página do produto ou a home do site, eles querem colocar muita coisa na home e quer tirar ela do monolito, por causa da performance. Precisa ser um cara que precisa ter um cache muito rápido, muito acessado. O que a gente faz? Cadastra essa nova rota no renderizador novo
e vai lá no gate e fala, ó, em vez de usar agora o do monolito, usa do microserviço. Então com isso agora a gente consegue controlar para onde vai o tráfego e para que aplicações vai o tráfego, né? Uma dúvida? E aí, com essa terceira fase do projeto, a gente vai conseguir entregar aquilo que a gente quer, que os serviços novos não precisam mais passar pelo monolito. Um exemplo claro que a gente tem hoje é push notification. Não sei se a empresa de vocês tem push notification. Push notification é um problema porque quando a gente dispara um push notification, a gente está fazendo um ataque em nós mesmos. Porque a gente dispara. Aí imagina 50 mil pessoas abrindo o app ao mesmo tempo. Então está um throughput ok, navegação, de repente vem o push e a gente recebe uma porrada uma vez só. E essa porrada não vai para um serviço único, essa porrada vai para o monolito inteiro. Então agora chega no nosso monolito, aumenta todas as threads, aumenta a latência de todos os serviços. Então toda vez que a gente faz um push, a gente está fazendo um ataque na nossa estrutura. Esse é um serviço que poderia, se a gente tivesse essa arquitetura, eu poderia rotear todo o tráfego do push notification para uma aplicação que sabe trabalhar com isso. Então, se eu tiver que penalizar uma aplicação, eu vou penalizar a aplicação de push notification, e não o resto do site inteiro. Segundo, a gente consegue migrar os endpoints de forma transparente, de forma tranquila, sempre com rollback, né? Porque quando a gente vai migrar, a gente vai ter um que está funcionando, que é o do monolito. A gente colocou o serviço novo, está performando pior ou no TSAB está ruim, beleza, volta o tráfego para o que já existia. Isso é até um pouco de defesa para a gente mesmo desenvolvedor, então a gente fica um pouco mais seguro de, puta, se der merda, cara, beleza, volta o tráfego para o que já existia e vamos ver o que está acontecendo, né? E também evoluir as APIs de forma dependente, né? Então o time de nativo vai cuidar da API nativa, eles não precisam mexer no monolito que é complexo, eles vão mexer num pequeno subset de endpoints deles. O que é que você considera como nativo? Nativo é os apps de Android e iOS feito em React Native, que eles usam. Mas o back-end de negócio não é o mesmo para todo mundo? O back-end de negócio... O meu produto, sim, ele é diferente do produto que aparece na web e do produto que aparece na mobile? é diferente. Mas Pra gente, tipo, a gente tem features que existem no web e não existem no app. Fluxos de cadastro são diferentes no app e no web. Então, por exemplo, cadastrar um produto no web é um formulário gigante que você vai preenchendo, scrollando, sublimita a foto, beleza. No web é um wizard. Então você vai passo a passo, aí abre a câmera, você tira a foto dos produtos. Então esse é um dos problemas que a gente tinha, os fluxos são diferentes, só que o code base é o mesmo. Então começa a ter muita coisa duplicada nos dois. Mas lá tem endpoints diferentes ou é o mesmo endpoint? Hã? Endpoints São endpoints diferentes. Nativo tem uma API, web tem outra API. Então, mas os dois fazem a mesma coisa, então insert. Os dois fazem o insert, mas não com o mesmo modelo. Não com o mesmo modelo. São experiências diferentes. São experiências, porque no app você pode começar a cadastrar um produto e parar no meio e cadastrar depois. No web já não tem essa opção. Então, e a gente viu por um negócio mesmo que são coisas diferentes. A experiência de uma pessoa no site é diferente de uma experiência de pessoa no app. Então, por isso que as APIs são diferentes também. Beleza? E aí, beleza. Falando dos aprendizados. O melhor dele, no começo do projeto, a primeira feature que a gente fez, a primeira coisa que a gente fez, não foi nada relacionado ao gate. A gente fez um pipeline de stress test. Foi a primeira coisa. Por quê? Voltando aqui. Na verdade, vamos voltar aqui. Alguém consegue ver qual é o principal desafio dessa arquitetura aqui? Ou o principal, o que pode dar mais merda nessa arquitetura? O gate cair. O gate cair também, mas aqui não é tanto problema porque se o marketplace, o monolito cair, também já teria, um single failure, né? A gente está saindo de 1 para 1, então... Tem mais hoop de rede. Exato, hoop de rede. Aqui, no cenário que existe hoje, o usuário chega, você tem um hoop de rede do LB
para o nosso monolito. E outro para o serviço aqui, se você considerar. Colocando aqui, ó, a gente vai ter um hoop de rede aqui para chegar no nosso mesh. Do nosso mesh até nossa aplicação é mais um hoop de rede. Da nossa aplicação, do nosso gateway para o LB é mais um hoop de rede. E do LB para o monolito é mais um. Então a gente está saindo de um hoop de rede para 4 hoops de rede. Então o nosso maior medo era adicionar latência. E eu acho que... Quem falou que trabalha na B2W? Você? Como chama? Desculpa. Kevin. Mas se não trabalha na parte de marketplace, que você estava comentando, o marketplace, o que muda muito a conversão é tempo de resposta. Puta, adiciona latência em marketplace, em e-commerce, a conversão cai. E isso não foi uma vez, 2 vezes. É sempre que a conversão cai, a gente vai olhar nossas métricas, puta, adicionou latência de rede. Então, esse é o nosso pior medo desse projeto, né? Adicionar latência de rede. E por isso que a primeira coisa que a gente fez foi um pipeline de stress test que seja fácil de executar. Então, até agora, a gente já executou mais de 150 testes de carga no nosso gateway. Então, tudo que a gente fazia, vamos adicionar a feature do login para fazer essa troca. Beleza, vamos lá e vamos fazer um teste em produção. Vamos ver como se comportou. Puta, tá meio ruim, vamos saber o que é configuração, não é configuração. Então, isso ajudou muita gente ter um cenário de teste. Né? Só de curiosidade, nosso cenário de teste de carga hoje é usando o Gatling lá, e é baseado no Gatling, no Kubernetes e no Jenkins. Então, hoje, para disparar um teste, eu entro no Jenkins, dou um build lá com os parâmetros que eu quero, o throughput, acabou o teste, ele me manda por Slack o relatório. Então, é bem fácil, tipo, quantas vezes a gente está desenvolvendo, põe para rodar um teste, vai fazer outra coisa, aí recebe a notificação, seu teste acabou de rodar, tô aqui o resultado. Então, isso foi muito bom. Segundo, prototipar as features. A gente validava a ideia antes de implementar a solução final. Então, parte do login, vamos ver se funciona. Cara, a gente fazia o código mais simples funcional. Cara, validou a ideia, fizemos algum teste de carga, puta, eu acho que é esse nível aqui mesmo. Aí a gente parava, voltava, e aí beleza, agora vamos implementar a solução final com teste de unidade, teste de integração, a gente fazia tudo o resto, né? Que é o que a gente sempre falava do baby steps, né? Primeiro faz funcionar, depois faz ficar bonito. Ou menos feio. E também menos é mais. A gente sempre implementava o mínimo possível para a solução. A gente sempre olhava essa imagem aqui, ó. Essa é a imagem final do que a gente quer. Mas o que a gente precisa implementar o mínimo possível para chegar nisso? Essas decisões foram feitas porque, primeiro, a gente não sabia se o projeto ia dar certo ou não. Então não adianta a gente ficar implementando 1000 coisas se adicionar 2 segundos de latência. Pô, joga fora, não vai adiantar, né? Então, e é sempre mais fácil você adicionar coisas que não existem do que você, depois de 2 anos, voltar, puta, eu acho que isso aqui não preciso mais, vou tirar. Uma vez que foi para master, uma vez que foi para o ar, para você tirar o código, sempre rola aquele medinho, né? E foi isso. A gente está na fase de virar o DNS, então, por causa da Black Friday, que foi agora dia 28, a gente não queria fazer essa notificação antes da Black Friday. Dezembro, para e-commerce já é um mês um pouco abaixo do nível, né, de visitas, então era muito mais tranquilo para a gente fazer agora em dezembro. Então, para a gente chegar nessa fase aqui, até mês que vem a gente consegue fazer isso tranquilamente. Porque o nosso gateway, o que muda de um gateway web para um gateway nativo, no nosso caso é só os filtros que eles vão implementar. O código base é o mesmo. Então, a gente virando o DNS para fazer essa segunda fase aqui é tranquilo. E aí, aqui é conforme a gente for fazer necessidade. A gente não chegou ainda do ponto de chegar assim, vamos pegar o nosso marketplace e vamos quebrar tudo. Não, a gente vai parar, a gente vai discutir o que faz sentido tirar, por que faz sentido tirar. A gente vai ter que criar alguns guidelines de que quais são os requisitos mínimos para um serviço ter que sair do nosso monolito, né? A gente não quer que cada um saia criando suas coisas e colocando lá de forma descontrolada, né? E é isso. Uma dúvida?
Beleza então, pessoal. Obrigado.